Olá, eu me chamo Anderson, sou aluno da Herente, do terceiro ano B. Meu nome é Ronald Pontes Rocha, sou do terceiro ano B e estudo na Herente. Aqui é Nivaldo, sou do terceiro ano B. Sou Tiago de Carvalho Barbosa, aluno do terceiro ano B da Herente. Meu nome é Wesley Paulo e estudo terceiro ano B da Herente. E vim falar um pouquinho sobre o modernismo no Brasil e a sua segunda fase. O modernismo no Brasil foi do período de 1930 a 1945, onde foi uma fase mais madura, onde os autores da época pensavam, como é que já diz a palavra, pensava de uma forma mais madura, né, do que na primeira fase, onde a primeira fase foi uma fase mais rebelde, e na segunda fase não, os autores já pensavam de uma forma mais coesa, uma forma mais certa, né, no modo de falar. Falar um pouquinho sobre o contexto histórico, que não podemos esquecer, a Era Vargas, né? Também teve a pós-crise de 1929, onde abalou o mundo todo, principalmente as indústrias, com a quebra da Bolsa de Nova York, né? Também falamos da Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas assumiu o governo provisoriamente, né? Também falamos da Revolução Anticonstitucionalista de 1932, onde transformou o estado de São Paulo. Também falamos do socialismo, do combate ao socialismo, e também de 1934, onde aí foi feita a primeira universidade, né? Também falamos de 1937, onde foi a ditadura militar, que pendurou até 1945, com com o Getúlio Vargas saiu do cargo, ele renunciou ao cargo, né? E também a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Eu vou falar agora algumas características da segunda fase do modernismo no Brasil. A primeira delas é a sua literatura politizada, que se refere ao fato dos artistas pegarem problemas sociais do Brasil da época e abordarem dentro de suas obras, levantando questões e também soluções para eles. Também era comum eles abordarem a questão do existencialismo, questionando qual era a função do ser humano no mundo, qual é o seu papel, qual é o seu propósito. E também outra coisa que é marcante deles é a parte do intimismo que eles carregam dentro de suas obras. Por exemplo, eles acabam levantando uma certa subjetividade dentro delas, levantando sua visão de mundo dentro de suas próprias obras. Também é visível um amadurecimento da poesia em si, pois se antes na primeira fase ela era mais experimental, agora eles vão trabalhar melhor a poesia para passar sua mensagem. E também é visível que os poemas passaram a ser mais curtos e objetivos, sendo algo mais direto ao ponto. E agora vamos falar sobre alguns autores. Bom, vou falar agora sobre Mário Quintana. Mário Quintana é considerado um dos maiores poetas gaúchos, se não o mais importante. O mesmo possui uma temática essencialmente melancólica e tratava de temas como a morte, solidão, tristeza das coisas e também o existencialismo, claro. O mesmo utilizava do humor e da ironia para passar sua mensagem e também utilizava do surreal para poder representá-la. Algumas de suas obras são Morte, 666 e também Espelho. Esse último abordava principalmente essa questão do envelhecimento, que é um tema ligado à morte, e também sobre o existencialismo, visto que o eu lírico é preso em um ciclo e que ele acaba voltando a se tornar seu pai enquanto velho. A obra também possui um caráter triste, o qual é abordado principalmente e destacado no seu último verso. Neste vídeo, eu estarei dizendo a você um pouco da história de Vinícius de Moraes e também a sua principal obra. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1913. Ele foi poeta, dramaturgo, compositor, escritor e também diplomata brasileiro. Ele teve como a sua principal obra Sonetos de Fidelidade, a qual é considerada
é uma das maiores obras literárias do Brasil. Ele teve seu destaque na segunda fase do modernismo aqui no Brasil, com seus poemas eróticos e de amor. Então essa é um pouco da história de Vinícius de Moraes e também a sua principal obra. Vou falar sobre Manuel Bandeira, que ele foi um escritor brasileiro, além de professor, crítico de arte e historiador literário. Fez parte da primeira geração modernista no Brasil. Com a obra recheada de lirismo poético, Bandeira foi adepto do verso livre, de língua coloquial, da irreverência, da liberdade criadora. Os principais temas explorados pelo escritor são o cotidiano e a melancolia, se não estiver errado, né? Sendo uma das principais obras a libertinagem, tendo como característica o humor, o refinamento musical, erotismo e outras características marcantes. Cecília Meirelles é tradicionalmente classificada como autora modernista, mais especificamente da segunda fase do movimento, mas sua obra apresenta influências simbolistas, românticas e parnasianas. É possível perceber a musicalidade nos escritos de Cecília. A escritora utiliza técnicas literárias tradicionais para compor seus versos. A estruturação do soneto é um exemplo. Ainda é importante lembrar que são temas constantemente retratados em seus poemas: a morte, o amor, o eterno e o efêmero. A morte se faz presente muito cedo na vida da autora, que perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade. Assim, é perceptível o quanto a vida pessoal se insere na obra literária de Meirelles. Uma das principais obras delas foi O Romanceiro da Inconfidência, que caracteriza-se como uma obra lírica de reflexão, mas com um contexto épico, narrativo e firmemente calcado na história. E hoje irei falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, um contista e cronista brasileiro. Ele participou da segunda geração do modernismo brasileiro. Com ele também participou Oswald de Andrade, Clarice Lispector, entre outros nomes. E ele escreveu várias poesias, prosas, literaturas infantis e outras. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira, em Minas Gerais, e faleceu em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Drummond é um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX, por isso mesmo ele ainda foi muito homenageado durante o período que sucedeu à morte dele. Ele possui uma vasta obra que muitas vezes é marcada por elementos de sua terra natal, como é o caso da poesia Confidência do Itabirano. Desculpe o erro. Aqui está uma parte do poema. Eu vou deixar que vocês pausem a tela nesse exato momento para vocês lerem, se vocês quiserem. Vou continuar. Algumas obras eu posso citar como alguma poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo. Uma das mais bonitas que eu acho é A Rosa do Povo. Mas se vocês quiserem pausar para ler todas, eu também vou deixar. Vou continuar. E as fases de Drummond. As suas obras podem ser, como eu posso dizer, podem ser divididas em 5 partes da sua vida. Os 5 fases, né? A primeira fase é a fase gaúcha. Eu vou pegar uma cola aqui que é muito grande esse conteúdo e não vai dar para dizer. Um exemplo
muito fiel é o poema de 7 fases. Nessa fase, as características marcantes são o uso da ironia, o coloquialismo, os versos livres, a concisão e o uso de humor como forma de criticar e descrever determinadas situações. Ela foi no ano de 1930 até 1940. Aí vamos pular para a segunda fase. A segunda fase é chamada social. Um exemplo fiel é A Flor e a Náusea. Foi entre 1940 e 1945. Suas características marcantes são o engajamento político, os questionamentos sociais e a metalinguagem. A terceira fase é a fase do não. E uma obra fiel a isso é o Amar Amargo. Foi entre 1950, desculpe o erro, e 1960. Naquele período, o autor escreveu poemas mais eruditos e complexos, por isso que a fase do não é uma coisa mais puxada por coloquialismo mesmo, por erudismo, na verdade. Sucedemos para a quarta fase, que é a fase da memória. Como um exemplo, a obra A Falta que Ama. Foi entre 1970 e 1980, e aqui houve um resgate do humor e da ironia. Mas dessa vez isso está associado ao concretismo contemporâneo. A investigação social e os dilemas da existência continuam presentes e o universo da memória é amplamente explorado. Desculpe o erro. E agora vamos para a última fase, foi a fase erótica. Como exemplo, a obra Entre o Crespo e o Jardim e Anêmonas Castanhas, que na verdade é a mesma fase, mesma obra. Ocorreu no fim da vida do autor e não tem um período delimitado, pois poucos especialistas defendem essa parte da produção literária do mineiro como uma fase de fato.